Existe uma palavrinha que se chama garra. O que é garra? Será que garra é uma habilidade que pode ser desenvolvida, aprendida igual felicidade? Qual a importância da garra para o nosso desempenho profissional, pessoal, para a nossa felicidade? Hoje a gente vai falar sobre esse tema, que foi um tema que eu me apaixonei desde a última vez que eu presenciei a palestra maravilhosa da nossa convidada. Hoje a gente recebe no Caminhos da Felicidade a Daphna Blaschkauer. Ela é uma especialista no tema. Ela hoje lida com diversos líderes ao redor do mundo. Ela foi executiva global de diversas empresas muito conhecidas como Nike, Apple, Microsoft. É a autora de um mega best-seller, Power Skills. E hoje a gente tem a honra de receber a Daphna aqui no Caminhos da Felicidade. Daphna, seja muito, muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui. Ah, querida Flávia, obrigada você pelo convite. Prazer enorme de estar com você para dividir e multiplicar sobre garra e felicidade com a sua audiência. Muito, muito, muito bom. Vamos lá, então vamos começar. Primeiro, assim, o que é garra? Né? Porque a gente fala tanto nesse termo, mas é um termo que a gente não entende muito bem o que ele significa, nem é um termo que se traz muito à tona. Conta pra gente o que é. Perfeito, Flávia. Bom, eu vou dar primeiro uma versão super sintética, simples, e depois a gente pode decodificar, eu chamo a tríade da garra. Mas antes, acho que a forma mais sintética e simples de garra, eu falo sobre os 4 Ds, que contemplam o D de determinação. Garra é sobre você ter uma determinação enorme para atingir um objetivo. Quando você tem a determinação, você tem o desejo, o segundo D, a dedicação, o terceiro D, e a disciplina para chegar lá. Então, essa é a forma mais simples para dar essa largada para falar sobre garra. Agora, desenvolvendo, ou melhor, dissecando sobre garra, elas são 3 grandes elementos, Flávia, que compõem a garra, que é a paixão, a perseverança e a esperança. Então, posso começar dissecando cada um deles, me fala como que você quer tocar, ou a gente faz um bate-bola. Não, vamos embora. Eu estou super Vamos embora? curiosa. Eu Então, presenciei vamos tudo lá. isso na palestra, mas eu tenho certeza que quem está acompanhando a gente vai querer ouvir cada detalhe. Perfeito. Então, vou começar pelo paixão, que é o primeiro ingrediente fundamental da garra para você atingir os seus objetivos. E aqui, Flávia, é importante falar na paixão, não no sentido do fervor, não no sentido da irracionalidade. Aqui é a paixão no sentido da constância para atingir os objetivos. E eu gosto de trazer um exemplo, porque na vida real, todos nós, por mais apaixonados que nós estejamos na nossa profissão, na posição onde a gente está atuando, a gente vai ter momentos de altos e baixos na vida, faz parte. E por isso que a paixão é tão importante como ingrediente da garra, porque no momento que a gente tiver essa adversidade, esse desafio, a gente tem o ingrediente da paixão, do entendimento do porquê que a gente está lá, para a gente não desistir. Então, esse é o primeiro ingrediente, elemento de garra. O segundo elemento é sobre a perseverança. E aqui é importante a gente não confundir perseverança com persistência. Eu até, se não me engano, ontem fiz um post no Instagram que teve um super engajamento, porque as pessoas confundem perseverança com persistência. Vou começar pelos pontos em comum. Ambos é sobre você realmente buscar atingir os seus objetivos sem desistir. Perseverança e persistência. A diferença está no fato que na persistência você insiste para atingir aqueles seus objetivos sem desistir, sem mudar a tática ou a estratégia. É o famoso você dar murro em ponto de faca. Essa é a persistência. Já a perseverança é você buscar realmente atingir seus objetivos sem desistir, porém mudando a estratégia, ajustando quando necessário. E a perseverança ela é realmente um ingrediente fundamental para você
buscar seus objetivos e compõem a garra. E o terceiro elemento é sobre a esperança. E aqui eu falo da esperança não no sentido exclusivamente religioso ou da fé. Aqui a esperança no sentido de você ter uma visão, de uma perspectiva, de um futuro melhor. E você entender que você é o protagonista dessa ação, que é uma combinação da sua ação. As pessoas esperançosas, elas têm atitude. Então, essa é uma visão geral. Eu dedico, você comentou na abertura sobre o livro Power Skills, e esse é um tema tão importante, uma habilidade tão importante para a gente atingir nossos objetivos, atingir nossos sonhos, buscar nossa felicidade, que eu realmente disseco cada um desses ingredientes, mais do que a definição, que muitas vezes a gente confunde a definição, eu revelo no livro o método. Como é que você, então, desenvolve e aprimora a sua garra? Como é que você descobre a sua paixão? Como é que você se torna uma pessoa com mais perseverança? E, por fim, como é que você aprimora a sua esperança? Então, existe realmente uma metodologia por detrás para você desenvolver essa habilidade, essa musculatura. Dáfna, e isso é tão importante porque a gente tem aquela visão abstrata de garra, assim como, por exemplo, a própria felicidade, né? Como algo muito distante, reservado, como se fosse algo de nascença. Aquela pessoa nasceu com garra, como se fosse algo mágico. E não, existe método, existe trabalho, porque nós queremos ter dinheiro, queremos ser magros, queremos ser felizes, mas a gente não quer fazer o que precisa ser feito para alcançar esses objetivos. E a garra, nesse sentido, ela é um elemento fundamental. E você traz também uma desmistificação que não é o talento, a vocação, enfim, a sorte, mas a garra é um elemento fundamental para essa alta performance. Complementando, exato, Flávia, a garra, ela desafia o culto que nós temos de maneira geral, o culto ao talento, o culto ao QI e à sorte. Uma, tem uma frase técnica realmente que fala sobre o viés do talento. O Nietzsche, ele traz um olhar muito interessante sobre por que nós, seres humanos, de forma geral, nós tendemos a cultuar o talento. Então, normalmente, quando a gente vê alguém, algum profissional ou atleta que chegou lá, é muito natural, um cantor, uma celebridade, de a gente olhar, ver o resultado final e falar, uau, também super talentoso. E o grande ponto é o que está por detrás, que provavelmente permeou a garra. E aí é importante a gente entender o porquê desse culto ao talento. Segundo Nietzsche, ele diz que esse viés acontece porque nós tendemos a nos eximir da nossa responsabilidade de nos Exatamente. esforçarmos, de desafiar o status quo. Então, por uma questão a nossa vaidade, é muito mais fácil a gente falar, claro, aquela pessoa, aquele atleta, aquela celebridade é talentoso. Isso nos exime da nossa responsabilidade de sermos realmente o protagonista da nossa vida, da nossa carreira. Eu trago um exemplo, normalmente em palestra, que tem um vídeo muito interessante. Quando eu vi a primeira vez, eu confesso que me surpreendi, porque eu também achava que ele era super talentoso. É um vídeo, uma entrevista super curta do Ed Sheeran, que quando eu vi a primeira vez foi explorado, certo, Flá? E mostra um vídeo dele no início da carreira cantando, completamente desafinado. E eu gosto de ilustrar com esse exemplo, porque a garra, normalmente, já é tão difícil as pessoas entenderem um conceito de tangibilizar, e quando você vê o Ed Sheeran nessa entrevista, não só cantando desafinado, ele fala extremamente vocal, dizendo que foi resultado de anos e horas de estudo e do seu esforço para atingir seu objetivo, e que é realmente a perfeita tradução sobre garra, a paixão dele em realmente querer se tornar um dos maiores cantores mundiais, a perseverança dele, né, de treinar, de se esforçar, de não desistir, e a esperança de ele entender que dependia somente dele, e obviamente você tem uma rede de apoio de profissionais que o cercam para chegar lá. Esse exemplo ele é lindo, porque a maioria das pessoas enxerga ele ou enxerga um Jordan, que também
dá uma declaração de quantos arremessos ele errou ao longo da vida para ele chegar lá. Tem, Essa é a beleza. E quando eu falo, desculpa, e tem falar inclusive. só para fechar, Ah, Fá, pode falar, pode fechar. esse raciocínio, eu gosto de falar o seguinte: o talento não basta. O talento, todos nós temos um talento, mas o ponto é, o talento sem esforço, ele não basta. Ele é um mero potencial a ser concretizado ou não. Só que vai depender exclusivamente de nós. E eu digo isso nas palestras. E que bom, porque significa que nós, com talento ou sem talento, nós podemos chegar lá. E a garra é essa habilidade, essa power skill fundamental, determinante para a gente atingir os nossos sonhos, o nosso sucesso, a nossa felicidade. Perfeito. Eu só lembrei daquela frase clássica do Tiger Woods, que ele dizia que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha. Né? E a gente tem aquela ideia, nossa, ele é muito sortudo. É exatamente, existe uma garra por trás, e existe uma vontade, e você traz o elemento disciplina, porque é muito cômodo você colocar a culpa no outro, no planeta, no pai, na mãe, e se isentar dessa sua responsabilidade. Eu acho que esse elemento que você traz de garra te coloca no centro, num total protagonismo da sua vida e da sua felicidade. Dáfna, para a gente encerrar, conta para mim, para você, o que que é felicidade? Felicidade, para mim, é sobre eu ter a liberdade de fazer aquilo que eu quero, com quem eu quero, como eu quero, numa jornada de desenvolvimento, de aprendizado contínuo. Isso, para mim, é felicidade e é uma jornada, não é um destino final. Nossa, perfeito, maravilhoso. É um conceito que eu amo de felicidade, ou seja, não é algo externo, não é algo distante a ser atingido, não é algo que não depende de mim, ou seja, existe uma jornada para que isso aconteça, e você está nessa jornada, né, maravilhosa, trilhando de uma forma brilhante. Ah, Dáfna, só para fechar, eu acho que às vezes muitas vezes a gente vislumbra a felicidade como algo grande. Para quem me acompanha nas redes sociais, eu uso essa expressão em inglês, que é os small pleasures, né, que são os pequenos prazeres. Para mim, a felicidade, ela está nos pequenos prazeres, porque quando a gente coloca, todos nós temos objetivos grandes de conquistar isso, aquilo, um bem material ou na carreira, mas quando você entende que a felicidade, ela está realmente nos pequenos momentos, a importância de a gente celebrar os pequenos momentos, as pequenas conquistas, porque a felicidade ela não é um estado, certo? Ela é uma continuidade. perfeito. E olha, eu te confesso que você contribuiu muito para minha felicidade hoje. Então, esse momento é um momento muito feliz para mim. Obrigada, Dáfna. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Eu tenho certeza que todos aqui no Caminhos da Felicidade vão, assim, tirar muitas lições dessa nossa conversa. Obrigada. Obrigada a você. E eu complemento a felicidade recíproca pelo convite que você fez. E para fechar a garra, eu queria fechar com uma frase que as pessoas confundem. Garra não é sobre intensidade. Garra é sobre longevidade. Perfeito. Amada, muito, muito obrigada, Dáfna. Um grande beijo para você e para todos que estão Beijo. acompanhando a gente.